Galera, tudo certo? Tudo certinho para a gente começar? Vamos então começar a nossa aula de hoje, nesse domingo Yom Rishon. Pessoal, nesse primeiro domingo do ano, depois de Rosh Hashanah, que foi na quarta-feira à noite, que juntou aí 2 dias de Yom Tov, 2 dias de Rosh Hashanah, de julgamento junto com Shabbat, tá certo? Hoje teve jejum, e ainda está tendo para quem não está no Brasil. É um jejum que a gente faz um dia após Rosh Hashanah, que está ligado ao Gedaliah, que foi um grande general do povo judeu, que morreu em guerra para defender Jerusalém. E a Torá fala que quando uma pessoa muito importante morre, ainda mais que traz sofrimento para todo o povo judeu, a gente jejua por ele. Mas isso somente com a exceção que esteja sendo decretado pelo rabinato ou por sábios. Tá bom, galera? Se a gente tem pessoas importantes que faleceram, mas não foi decretado, a gente não sai jejuando todos os dias, porque infelizmente todo dia morre alguém, infelizmente, que também é importante. Tá bom? Então, galera, vamos estar começando a nossa aula agora. Vamos começar direto falando sobre a série Mitzvah. Muito obrigado. Com esse chazinho aqui, Baruch Hashem, dá para dar uma aula bem melhor. Chá maravilhoso da minha esposa. E vamos lá, galera. O que é a série Mitzvah? Vamos começar com essa pergunta super importante. O que significa os 10 dias temíveis entre Rosh Hashanah e Yom Kippur? Tá certo? Vamos começar com essa parte tão importante. Tá bom, galera? Vamos lá. Pessoal, Baruch Hashem, 230 pessoas ao vivo. Se a gente juntar tudo aí, Facebook e YouTube, Baruch Hashem. Galera, os 10 dias temíveis, como o nome já diz, a gente chama eles de Yamim Noraim, os dias temíveis. Porque começa desde os 2 dias de Rosh Hashanah, já está incluído nos 10 dias. Yom Kippur é o último. E os 7 dias do meio. Então, os 2 dias de Rosh Hashanah são os 2 primeiros dias. O último Yom Kippur são 3. E os 7 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, tá bom, perfazem aí a semana do Aseret Mitzvah. Nesses 10 dias, a gente tem um mérito como nunca tivemos antes durante todo o ano. Nós temos o mérito de conseguir modificar totalmente a nossa história. Nós podemos modificar completamente o nosso destino, porque como nós falamos já em algumas situações, existe contas com a astrologia judaica, existe leitura da mão, existe um cabalista olhar para você e falar que tem um decreto bom ou não bom, mas independente disso tudo, existe a tshuvá, o arrependimento, a Torá e Mitzvot, que modifica para melhor por completo tudo. Nós não estamos presos a nada. A partir do momento que nós temos a Torá e Mitzvot, nós não estamos presos a absolutamente nada, que fique claro isso. Pessoal, e aí qual que é a importância dessa data? Óbvio que a gente vai falar a fundo, mas como eu sempre gosto na primeira pergunta da aula, a gente falar primeiro por alto. Os 10 dias temíveis, pessoal, estão ligados a tempo que a gente está sendo julgado. A gente não é julgado só em Rosh Hashanah, a gente é julgado em Rosh Hashanah, em Aseret Mitzvah, considerando também Yom Kippur. A gente tem um tempo de julgamento. E com esse tempo todo de julgamento, ele termina lá no último dia de Sukkot, 7º dia de Sukkot. Ao todo vão dar 51 dias. Se você pegar desde o primeiro dia de Elul, que é o mês judaico, o mês do arrependimento, e você seguir até Rosh Hashanah, deu 30 dias. Depois mais 21 dias, que é o 7º dia de Sukkot, dá 51. E aí tem muita Kabbalah no meio, isso a gente vai falar mais pra frente, continuar essas outras festas. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que realmente focar no que importa e no que a gente pode modificar. Pessoal, por que Deus botou esses dias? Só para a gente fazer tchuvá, se arrepender e acabou? Tem mais alguma coisa importante que está conectado? Em mérito de quê? Deus deu esses 10 dias para a gente. Pessoal, tudo isso aconteceu em mérito do primeiro patriarca do povo judeu chamado Avraham Avinu. Abraão Avinu. Hashem deu quantos testes para Avraham? 10 testes. Avraham passou em quantos? Nos 10 testes. Então, a Torá fala que em mérito dos 10 testes que Avraham Avinu passou, Hashem deu para sua semente, para o seu povo, 10 dias de tchuvá. Um adendo rápido é que quando a gente fala para a semente é para o povo judeu. Porém, as pessoas que não são judias e seguem as 7 leis de Noah e se conectam com a Torá, eles também recebem as brahot desses dias tão especiais. Galera, Avraham Avinu, ele quando recebeu o 10º teste,
que aconteceu justo em um Rosh Hashanah, quando Hashem chegou para Avram e pediu um filho dele. No final das contas, a gente sabe que Hashem não queria que Avram fizesse isso e mandou ele parar. Mas ele inicialmente testou Avram dizendo: quero que você ofereça o teu filho como um sacrifício. E Avram Avinu, Vaishkam Baboker, a Torá fala, ele levantou de manhã cedo, antes do sol nascer, para fazer a mitzvah. E quando o filho dele, chamado Yitzhak, percebeu que tal coisa iria acontecer, a Guemará explica para a gente, a Torá oral, que Yitzhak se esforçou para ajudar Avraham para fazer com que essa oferenda fosse feita da melhor forma possível. Óbvio que no final das contas a Hashem mandou Avraham parar, porque ele não quer a morte. Hashem quer muito pelo contrário, ele quer a vida. Mas a gente vê daqui que realmente Avraham Avinu se mostrou uma pessoa 100% fiel a Kadosh Baruch Hu, a Hashem. E esse é o mérito que trouxe os 10 dias de Teshuvah. Qual que é a diferença entre um tribunal humano, tribunal de justiça humano, e o tribunal de Hashem? Pessoal, se você é julgado por um tribunal humano, não existem desculpas. A não ser que a pessoa tenha um problema mental, alguma coisa dentro da Constituição. Mas não existe desculpa. Por exemplo, uma pessoa roubou. Aí ele vai num país duro, né, como a China, a Índia, país como os Estados Unidos, país onde a lei funciona, né, mais forte, a prisão é mais longa, e a pessoa pega 30 anos de cadeia. Aí, nas últimas considerações do condenado, ele chega e fala: não, mas eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho um bebê que acabou de nascer, vocês não podem fazer isso comigo. A justiça, baseada em sua Constituição, ela vai dizer: o problema é teu, não roubasse. Ou seja, olho por olho, dente por dente. E aquela pessoa vai ser presa por 30 anos. Se ele tiver boa educação, né, e bons atos na prisão, pode ser que diminua um pouco, né? Mas a verdade é que ele está, não tem o que fazer. Ele realmente está preso à lei, de forma dura. Hashem não é assim. A Kadosh Baruch Hu, Criador do mundo, o que entregou a Torá para o povo judeu e quem mantém esse mundo 100%, assim como todos os universos, Hashem chegou e falou: se uma pessoa precisa ser castigada, porém as pessoas que estão em volta dessa pessoa, do condenado, são pessoas boas e que não merecem sofrer juntos, Hashem diminui o sofrimento de forma grandiosa para que o resto das pessoas não sofram. Vou dar um exemplo. Um pai de família roubou, falou mal dos outros, a pessoa xingou, humilhou em público, fez coisas muito ruins. Ele, Deus me livre, merece um decreto duro em Rosh Hashanah. Em Aseret Yemei Teshuvah, quando ele começar a fazer Teshuvah, que são esses dias agora, entre Rosh Hashanah e Kippur, Hashem já vai olhar de um jeito diferente. Não é que ele não faz justiça, não é que ele ignora a justiça, mas é que a piedade dele é a expressão mais poderosa nesse mundo. Então ele fala: peraí, aquela pessoa tem esposa e tem filho, e a esposa é maravilhosa, os filhos também. Ele dá tzedakah para pobres, as pessoas pobres precisam dele. Ele, querendo ou não, faz muito kibud avayim, ele honra e respeita os pais. Essa pessoa estuda a Torá, essa pessoa faz bondade, essa pessoa faz isso, faz aquilo, faz isso. Hashem, com a sua bondade completa, fala: eu não posso dar também uma bomba na vida dele, fazendo com que todas as pessoas em volta percam. As pessoas em volta não merecem isso. Então Hashem coloca isso como parâmetro para, de fato, fazer o veredito sobre o ano que vem dessa pessoa. Hashem, como a gente está vendo, é 100% piedoso. Hashem é um pai. Às vezes parece até um avô, que é aquela pessoa que é doce, que quando mal você fala: eu te amo, não quero mais errar, aquela pessoa esquece tudo, e aí fica os vizinhos olhando: caramba, que mãe babona, que pai babão. Até parece que ele não está vendo que o filho vai fazer de novo, até parece que ele não está vendo que o filho ainda não se arrependeu 100%, mas somente dele mostrar que ele quer se arrepender, Hashem já começa a se apiedar. E isso que o filho, que nós somos nós os filhos, a partir do momento que a gente se arrepende por completo, Hashem se apieda da gente por completo. Pessoal, aproveitando aí já tem mais de 100 pessoas no YouTube, tem 270 pessoas ao vivo, aproveitar para falar amém. Se você está ao vivo, fala amém. Se você não está ao vivo, não se fala amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro.
Baruch Hashem. Pessoal, estou um pouco rouco, não estou conseguindo falar com tanta empolgação na voz, mas peço desculpas por isso, pessoal. A empolgação dentro está igualzinha. Galera, essa é a diferença entre um tribunal normal e Hashem. Não só isso, a pessoa poderia estar precisando de prisão perpétua. Ele vai ter que ficar para sempre na prisão. Ele nunca mais vai ver o seu filho e sua esposa. Mesmo que ele foi decretado dessa forma em Rosh Hashanah, que Deus me livre, ele vai embora desse mundo. Sim, a série Temetivá, que são esses dias agora. Ele se arrepende. Então, o que ele precisaria de meses de sofrimento, meses se matando em reza, meses se matando em tzedakah, meses se matando em jejuns, ele pode conseguir em um instante. Um instante em a série Temetivá, um instante que ele de coração se arrepende e fala com Hashem. Quanto vale isso? Quanto? Se alguém quisesse comprar os teus méritos de a série Temetivá, dos 10 dias temível, você não tem como vender. 10 milhões de dólares? Mas se eu vou morrer, o que adianta 10 milhões de dólares? Se a pessoa vai ficar doente com uma doença pesada, por que eu quero 10 milhões de dólares? Esse a série Temetivá fazem da gente os maiores sortudos do mundo. Porque Hashem está dizendo para a gente, Shuvu elai veniashuv alechem, voltem para mim e eu vou voltar para você. Anile dodi vedodi li, eu estou para você como você está para mim. Esse é o casamento entre Am Israel e Hashem. Hashem não só diz, como está escrito na Torá, Veshavta ad Adonai veshamata bekoló. Volta até Hashem, escuta a voz dele. Escuta a voz dele. Você já está fazendo tchuvá. Só de você estar aqui estudando Torá comigo, ou com qualquer outro rabino de ortodoxo, esteja ensinando certinho, você está fazendo uma grande mitzvah, uma mitzvah de estar escutando Hashem, de estar escutando o que Hashem quer falar para você, como viver da forma certa, qual que é a constituição perfeita, chamada Torá, a constituição no mundo parlamentar, no executivo, quando você entra nos 3 poderes no Brasil, entra no judiciário, o quanto a lei é mutável, o quanto a lei é toda hora reformada, reforma. E ainda assim você vê os juízes muitas vezes vendidos, né? Eu escutei hoje um caso que acontece em alguns países, que quando você vai ter um julgamento grande, tem uma pessoa que tem uma função no país, um órgão público, que ele decide quem vai ser o juiz que vai julgar. E todo mundo já sabe que se for para aquele juiz, o A vai ganhar. E se for o caso para aquele outro juiz, o B vai ganhar. Então todo mundo paga milhões para esse cara que direciona, propina, para poder saber já quem vai ganhar. Que justiça é essa? A justiça humana, ela é muito suja. Não porque o ser humano sempre é sujo, mas porque o ser humano tem grande abertura para sujeira, para suborno, para cegueira. Se o cara é pobre, então talvez ele tenha que ter pena, não vou julgar, o que é errado pela Torá. Se ele é rico, eu tenho medo da riqueza dele, não vou julgar. Isso não existe pela Torá. A Torá, o julgamento é reto para Hashem. Não existem as falsidades desse mundo. Quando você é julgado por Hashem, por mais que tenha muita piedade, essa é a parte que alivia e dá muita alegria, por outro lado é reto. Está escrito que Hashem Hoker Alev, Hoker Klayot. Está escrito em hebraico que Hashem ele investiga o coração da pessoa, a mente, o raciocínio, o que ele sente, o que ele não sente, o quanto ele tem orgulho do que ele fez de errado e ainda não se arrependeu, o quanto ele não tem de orgulho pelo que ele fez de errado, o quanto ele comemora os pecados, o quanto não. Tudo isso é olhado, não existe nenhum julgamento que chegue perto do que Hashem faz nesses dias. Não é à toa que são dias temíveis, são dias que a gente tem medo de fazer coisas grandiosas, não no sentido que vai dar errado, abrir uma empresa, não, pode abrir empresa à vontade, não tem problema, mas a gente fica mais temido, a gente chega com a cabeça mais baixa. Na lei judaica está escrito que existe um costume, que não é em todo local, da pessoa durante os 2 dias de Rosh Hashanah, 48 horas, nas rezas se manter com a cabeça mais baixa, nunca levantar por completo, para mostrar que a gente está cafufo, mostrar que a gente está totalmente dobrado para Hashem. Nesses dias de Aseret Temetivá, a gente, dias temíveis, a gente continua tocando o shofar. Costume ashkenazita, que são pessoas que são da Europa, o costume é tocar o shofar todo dia depois da reza de Shaharit. O costume sefaradi é tocar todo dia em Selihot, na reza após 00:30, ou de manhã antes da reza, aquela reza que você faz súplicas, se toca o shofar. Pode tocar também em Shaharit, pode tocar durante o dia para treinar, ou para se despertar, por mais que não é um mandamento, tocar o shofar esses dias.
O que o shofar? O shofar está escrito na Alahá que ele não pode ser reto. Se você tem um chifre de um animal que manteve ser reto, não é o certo tocar nele. Ou por mais que pode ser kasher, a Alahá fala que o certo é que o shofar seja torneado para o lado. E se ele não for, você bota no fogo ou manda para alguém que trabalha com isso e vai dobrando o shofar. Porque todo motivo é a gente dobrar nosso coração para Hashem. E o shofar, ele lembra disso. O shofar também não pode ser para baixo, a parte de fora. Ele tem que ser para cima. Posso até um dia mostrar, eu tenho um shofar em casa, mostrar como funciona, as leis judaicas do shofar. Se Deus quiser, a gente tem tempo, a gente pode falar muito sobre isso, como toca shofar, quais são as leis, quem pode tocar shofar, quem não pode. Tá certo, pessoal? Nós temos 7 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. 7 dias. O Arizal, o maior rabino de Kabbalah, nos últimos centenas de anos, ele explica o seguinte: você acha que é à toa que entre Rosh Hashanah e Yom Kippur dá exatamente 7 dias, que é uma semana completa? Não. Cada dia dos 7 que estão dentro desses dias temíveis, ele vem consertar todos aqueles dias do ano inteiro. Exemplo, nós passamos agora pelo Shabat. O Shabat foi o primeiro dia dos 7 dias temíveis da semana. Então, nesse Shabat, quem se esforçou, quem cumpriu certinho, quem falou com Hashem, ele conserta espiritualmente todos os Shabatot do ano inteiro que passou, que ele errou. Óbvio que se ele fez de propósito, é mais difícil. Mas ele acabou errando, não conseguiu cumprir, está crescendo espiritualmente devagarzinho, precisa do tempo dele. Esse Shabat de agora, ele conserta espiritualmente todo o Shabatot. Agora a gente está no sábado à noite e domingo. Nesse sábado à noite e domingo, de dia que nós estamos agora, nós estamos consertando, pessoal, todos, pessoal, domingos do ano inteiro. Ou seja, todos os sábados à noite e todo domingo nós estamos consertando através de Yom Kippur. Através desses dias de Teshuvah, desculpa. Você tem noção que é isso? Quer consertar todo domingo do teu ano? Age perfeito nesse domingo. Agora estamos aqui em Israel, domingo de noite, que já é segunda-feira pela lei judaica. Então, eu agora, estudando Torá, falando Torá, estou consertando e elevando todos os meus domingos à noite e segundos de dia do ano inteiro. E você que está no Brasil, que ainda é domingo à tarde, está fazendo isso com todos os teus domingos. Olha o mérito que a gente tem. Segunda, terça, quarta, quinta, até que vem Yom Kippur. Quando a gente chega em Yom Kippur, então a gente já quer chegar limpo, a gente já quer chegar perfeito. A gente vai falar melhor em Yom Kippur na próxima aula, porque tem muita coisa para falar desses dias. Pessoal, quero falar para vocês, Baruch Hashem, dizer para vocês que já tem 305 pessoas ao vivo, Baruch Hashem. Galera, Hashem ele nunca quer castigar. Por isso que ele dá tanta oportunidade para a gente. Quando a gente vê acontecendo alguma coisa amarga com a gente, infelizmente a primeira sensação humana, para quem acredita em Deus, porque tem um nível pior, né, que é não acreditar. Mas quando a pessoa acredita em Deus, a primeira coisa é: caramba, Hashem, que isso? Que você mandou uma coisa dessa? Como pode ser? Será que eu errei tanto? Será que foi tão ruim o que eu fiz? A gente começa a indagar como se tem alguma coisa errada aqui na justiça divina. Isso é um erro muito grande. Quando a gente vem falar com a Hashem, nunca funciona falar com a Hashem de uma forma como se fosse, talvez eu esteja entendendo melhor do que a Hashem. A gente nunca tem como conseguir fazer isso dar certo, porque isso mostra prepotência e orgulho. A partir do momento que a gente vê alguma coisa amarga acontecendo no nosso dia, a gente fala: uau, como eu posso consertar isso? Calma. Antes de tudo, Hashem fez isso para o bem. Número 2, é que se algo aconteceu, é porque é de Hashem. E número 3, o que Hashem quer me dizer com esse sinal? Para que eu conserte dentro de mim. Aí Hashem fala: uau, em pleno 5.778, em pleno 2017, calendário gregoriano, tem gente se importando com todo o coração o porquê que Hashem mandou alguma coisa? Meu Deus, não é à toa que os Tanaim, rabinos da Mishnah, quase 2 mil anos atrás, disseram: eu tenho medo de estar na geração de Mashiach, que é a nossa. Por que tenho medo? Porque ao mesmo tempo que é um mérito muito grande a pessoa que cresce espiritualmente nessa época, por outro lado, a chance de perder o mundo espiritual é muito grande.
uma droga que você se vicie, uma promiscuidade que você vá atrás dela, um suborno que você começa a aceitar no trabalho, pode ser a porta para o teu fim. Então, a gente está num mundo onde, ao mesmo tempo que a gente pode conseguir tudo, a gente também pode perder tudo. E isso também é parte dos 10 dias temíveis. Isso também é parte do temor. Porque a Torá não é feito só de oba-oba, Hashem está feliz, não importa o que eu fiz, aê. Não é sempre assim. A gente tem que ter uma junção, como a Kabbalah fala, entre o temor e o amor. O próprio Tânia explica. O Arizal explica muito isso, Sharik Edushá também, que existe uma completitude entre o temor e o amor. Você não pode ser só amor, porque quem é só paz e amor acaba desdenhando, desprezando a quem ele serve. E a pessoa que só tem temor vai viver à base de Lexotan, à base de muito desespero, e no final das contas não podem sobreviver. Andressa Baudet, peguei você perguntando se isso também é para Benei Noach. O aproveitamento desses dias também pode ser para Benei Noach igualmente. Agora, obrigação de leis, zero, não tem nenhuma obrigação, tá bom? Ou seja, pessoal, a gente tem um mérito de grande, muito grande, muito grande. Para explicar isso, eu quero trazer uma prova para vocês da Torá. Por mais que eu sei que quem está aqui estudando Torá não está querendo provas, mas é gostoso escutar coisas grandiosas. Pessoal, tinha um tzadik muito grande, já tem mais de 1000 anos atrás, que ele tinha um mérito de receber a revelação espiritual todo dia do Elial Hanavi, profeta Elial da Torá. Ele já tinha morrido, o profeta Elial, ele se revelava do mundo espiritual, do mundo vindouro, para estudar a Torá todo dia com esse rabino. E esse rabino, obviamente, ficava desesperado de curiosidade para perguntar tudo. Como é que é no mundo espiritual? Profeta Elial, o que você faz durante o dia, durante a noite? Como funciona a Yeshivá do mundo espiritual? Está escrito na Guemará que no mundo espiritual também tem Yeshivá, onde os sábios dão aula de Torá. Inclusive, sabem que tem estudo mesmo. Estudo mesmo, porque esse é o maior prazer do mundo vindouro, estudar a Torá. E aí pode ser alguém que está assistindo dizendo, poxa, mas por mais que eu goste de estudar a Torá, não é o maior prazer. Mas a questão é que no mundo espiritual vai ser revelado toda a veracidade do estudo da Torá. Porque Deus e Torá são uma coisa só. Uma coisa só. Então, na verdade, estudar a Torá, na verdade, vai ser entender Deus. Então, o prazer vai ser algo inacreditável, imensurável, inenarrável, pessoal. Então, o Elial Hanavi descia, o profeta Elial, para estudar a Torá com esse rabino. E aí, esse rabino ficava estudando a Torá com ele. O rabino chegou e falou, Elial Hanavi, profeta Elial, me fala, o que você faz durante o dia? Aí o profeta Elial falou, olha, não fica me perguntando isso, porque não é esse o motivo que eu vim aqui. Você não pode ficar sabendo o que eu faço. Então veio o rabino e falou, por favor, eu te imploro, me fala, por favor, o que você faz durante o dia? O Elial Hanavi falou, olha, se você ficar me perguntando isso, eu não vou poder mais me revelar para você. O rabino falou, quer saber? Vale a pena. Me mostra, me leva para um passeio espiritual, mostrando o que você faz durante o dia. E se eu te fizer alguma pergunta e te indagar, você nunca mais se revela para mim. Mas se eu ficar quieto e olhar com humildade, você continua se revelando. Elial Hanavi aceitou. Elial Hanavi pegou ele na mão, ele levou para um passeio espiritual. Pessoal, história verdadeira, pessoal. Levou ele para um passeio espiritual. O rabino começou a ver coisas inacreditáveis. O que ele achava que ele entendia que era Deus, ele viu que ele não sabia nada. Mesmo sendo rabino, 1000 anos atrás. Tudo que ele achava que era temor a Deus, ele viu milhões de vezes mais. Algo que era inenarrável. E aí até que chegou um ponto, que para ser mais claro para vocês, o rabino viu Elial Hanavi fazendo uma coisa que ele não aguentou. Ele queria perguntar. O que ele viu? O profeta Elial chega no quintal de uma casa de 2 velhinhos, um casal de velhinhos, e a única coisa que tinha do lado de fora no quintal era uma vaquinha. Esse casal de velhinhos se sustentava do leite e do queijo para poder comer e vender, e é disso que eles viviam, muito velhinhos já. Veio o Elial Hanavi, tirou uma faca de abate judaico, olhou se estava correto, tudo espiritual. Foi lá e cortou, fez um abate na vaca, a vaca morreu de verdade. A vaca morreu de verdade, mas aqueles atos foram espirituais. Não obrigatoriamente alguém veria isso acontecendo no quintal. O rabino olhou, falou, o quê? O que aconteceu aqui? Não pode ser. Ele entra em desespero e fala, por favor, me explique o que aconteceu.
Eliyahu Navi fala, olha, eu já te falei, se eu te explicar o que aconteceu, eu não me revelo mais. Ele falou, vale a pena, me fala porque vale a pena. Eu vou te explicar. O profeta Eliyahu falou, vou explicar para você o que aconteceu. Esse casal de velhinhos é extremamente especial. Vivem a Torá como ninguém. Porém, hoje é o dia do falecimento da esposa. Ela tem que morrer hoje. Hoje a alma dela tem que ser levada. Então, como eles são pessoas que fazem muita tzedakah e se importam com os pobres e com os outros, a Torá fala que quando uma pessoa faz atos bondosos, ele salva ele mesmo da morte. E a morte recaiu na vaquinha deles, no sustento. Tá certo que amanhã eles vão levantar, vão para o quintal, vão olhar a vaca morta e vão perguntar, Hashem, por que você fez isso? Aonde eu errei? E vão ficar tristes. Mas, depois que eles saírem desse mundo, eles vão ver que essa mulher viveu muitos anos a mais, e junto com o marido velhinho, só em mérito disso. E quando eles souberem o número de mitzvot que eles tiveram para fazer a mais juntos, o número de oportunidades de fazer tchuvá que Hashem deu a mais para ela, logo para o casal, eles vão dançar, cantar e pular no mundo espiritual. Pessoal, daqui a gente vê que a gente não consegue ver nada. A gente consegue ver um pontinho no meio de um quadro branco, mas a gente não consegue entender o quadro todo. A gente tem a mania de olhar para os problemas, é ou não é? Você está numa sala de aula, tem um quadro branco, tem um pontinho. Tem aquele toque que você fica, caramba, alguém apaga aquele pontinho, está me atrapalhando. Aquilo ali está me irritando, alguém tira aquilo. Professor, pelo amor de Deus, aquele pontinho ali está me atrapalhando. Peraí, tem um quadro inteiro branco, tudo perfeito, tudo maravilhoso, o teu problema é o pontinho branco. A mesma coisa aqui, a pessoa tem algum problema de saúde, a pessoa tem alguma coisa que aconteceu com ele, negativa. E o que ele pensa em Aseret Mitzvah nessa época? Olha o castigo que Deus me deu, ele não quer o meu bem, Deus me livre. Ele não quer o meu bem, ele não quer me ajudar. Aconteceu isso, perdi dinheiro aqui, perdi saúde. Não pode ser que Deus me quer. Aí depois dos teus 120 anos, a Hashem vai olhar para você e vai dizer, você está de brincadeira com a minha cara? Eu te dei aquilo para retificar aquele erro, fiz um teste para ver se você tinha emuná em mim, e você vai lá e caiu em tudo? Foi lá e não aceitou a retificação que eu te mandei? Foi lá e não entendeu o bom que eu te dei? Por que você fez isso? Você vai ter que voltar agora para o mundo de novo? Vai ter que passar mais uma vida inteira? Sofrimento, testes? Pessoal, isso é representação agora da série também Tchuvá. A gente, às vezes, na vida tem que desligar a mente e tem que ativar o coração e a emuná. Tá certo que a nossa Torá não é baseada em emoções cegas. Tá longe disso. Porém, tem vezes na vida que a gente precisa desligar a lógica e ativar a emuná. Estou falando isso em nome do Rebbe Nachman, que fala que às vezes a lógica, quando ela termina, a emuná continua. O Gaon de Vilna, de 1700, também fala isso. Para quem estuda filosofia, que tem muito perigo mesmo. E ele fala, aonde termina o entendimento lógico, começa a emuná, que é a nossa crença, fé lógica, espiritual e emocional em Hashem. Então, em Aseret Mitzvah, a gente tem que fechar os olhos para contas matemáticas e falar, não, mas se aconteceu aquilo, não pode ser que Hashem me quer. Óbvio que ele me quer. Se ele não quisesse a minha tchuvá, ele estaria mandando todos esses dias maravilhosos? Se ele que não quisesse a minha tchuvá, ele ia dar Yom Kippur, ele ia dar Yom Rosh Hashanah, ele ia dar Sukkot, ele ia dar tudo isso. Se ele não quisesse meu bem, ele faria todos os presentes que ele me dá. Ele me ensinaria na Torá como receber os presentes. Não faz sentido nenhum. É igual o pai chegar para o filho e falar, filho, eu estou triste com você, mas eu vou deixar aqui anotado numa folha o que eu quero que você faça para mim como filho para ser perfeito. Aí está lá, ajudar o papai a fazer compras, ajudar a mamãe a fazer isso, ajudar a empregada a arrumar aquilo, ajudar isso, não importa o quê. O filho vai e fala, uau, meu pai não só que ele me ama, como ele está me dando uma carta dizendo como eu resolvo tudo. Quem seria, no caso, um filho bebê chorão? Não, mas mesmo assim, ele não me quer, eu vou chorar, boa. Quem é o filho inteligente? Ele fala, uau, paizão, quer dizer que você já me deu o ouro na mão. Agora eu vou ler, vou botar em prática e vai ficar tudo bem, não é, pai? O pai vai dizer, claro, vai ficar tudo bem.
Não só que eu vou continuar te amando muito, como eu vou ficar mais próximo de você como nunca. E aí aquele filho inteligente começa a correr para Hashem, começa a fazer as mitzvot e começa a fazer o que Hashem manda. E não tem sortudo como ele. Pessoal, existem 2 tipos de arrependimento. Quer dizer, existem vários, mas na categoria que eu vou trazer existem 2. Tchuvá, arrependimento entre você e Deus, ou seja, coisas que você fez errados para Deus e está se arrependendo, e coisas que você fez de errado para o próximo, então você está se arrependendo. Yom Kippur, esses dias todos de temíveis, Rosh Hashanah que passou, eu só consigo purificar indo na sinagoga, fazendo as refeições, eu só consigo purificar as coisas que eu fiz de errado entre eu para com Hashem. Porém, o que eu fiz de errado entre eu e o próximo, esses dias todos não me espiam pecado até eu resolver aquilo com a pessoa. Então, para isso, eu preciso chegar e pedir perdão para a pessoa, eu preciso ser humilde, eu preciso, quando precisar, me rebaixar. Por outro lado, quando alguém vem te pedir desculpa, se você vê que é de coração, a Torá fala para a gente que o piedoso, quem é semente de Avraham, vindo do patriarca Avraham, ele vai perdoar, porque ele está vendo que é de coração. Mas está vendo que tem uma pessoa que te causa sofrimentos reais. E ele sempre vem te pedir desculpa da boca para fora. Aí foi mal, tá? Não fica bolado comigo não, pô. Yom Kippur, valeu? Então você não precisa perdoar. Não porque você é mal, muito pelo contrário. Porque mal você estará sendo se estiver perdoando. Porque você vai estar ensinando para ele continuar sendo assim. E quando uma pessoa que não tem responsabilidade com a vida, e a gente vai lá e ainda assina embaixo dizendo tudo bem, a gente está dando força para aquela pessoa continuar assim. Então, nesse caso, a gente tem que falar, olha, desculpa, eu não estou vendo que é de verdade, eu não posso te desculpar. E você não tem que ter medo de que agora você quer mal. Não, você só está tentando ser uma pessoa coerente. A vida é coerente. As mitzvot, mandamentos, na maior parte são coerentes. Hashem não quer agora que você dê uma de maluco. Porque se você chega e fala para a pessoa, tá, eu te perdoo, muitas vezes isso vai acarretar em quê? Em a pessoa poder continuar indo na tua casa. Aí ele vai continuar fazendo tudo de errado de novo, seja o que for. Ele rouba, ele fuma com teu filho, faz tudo que você fala que não era para fazer. Aí você de novo vai lá e fica brigado com ele. Aí ele fala, foi mal, pô, Yom Kippur, valeu? Aí, bro. Aí você vai lá dar uma de bobão, claro, eu sou trouxa. Tá tudo bem, eu quero falar de novo que é porque estraga os teus filhos, estraga a tua casa, faz tudo de errado e você tá achando que é bonzinho. A Torá fala, quem é bondoso com os cruéis, ele está sendo cruel com os bondosos. Acabou. Se você está sendo bondoso com o cara da esquina para estar sendo cruel com a tua esposa, então você não fez nada de bom aqui. Infelizmente, a tendência humana é querer ser o salvador da pátria fora de casa e dentro de casa um bicho. É a tendência humana. Então a gente tem que procurar ser verdadeiro. Porque se a gente for nessa linha de que, pô, o cara me bateu, me roubou meu carro, quebrou, usou droga, bateu nos meus filhos, mas tudo bem, ele parece ser gente boa. Aí a esposa agora vai sofrer, vai acontecer tudo de ruim, aí você diz, você tem que ter emuná, pô, tem que acreditar em Deus, pô. Por que você está nervosinha aí? Você tem que se cancelar para Hashem, tem que trabalhar mais as suas características. Pessoal, assim a nossa Guemará diz, que quando a gente está dentro de casa e começa a dar muito uma de salvador da pátria, de um justo da Torá, tipo um profeta, normalmente, a maior parte das vezes está errado, é mentira. Muitas vezes o Yetzer Hará, o lado ruim do lado espiritual, se veste de rei. Se veste de tzadik, incorpora em você. Metaforicamente, né? Incorpora. E aí você começa a achar que, poxa, não fica nervosa, você aí, tá tudo bem. Mas deixar que vocês fizerem um dedinho com vocês, você já está chorando, está gritando, esperneando, dizendo que a pessoa errou. Não é assim que a gente tem que agir. Tem que agir com lógica. Pessoal, outra coisa, muita gente acha que durante esses dias agora temíveis, a pessoa só tem que fazer tchuvá de quê? Tchuvá de atos. Eu errei, eu faço tchuvá. Acabou, me arrependo. Não é assim.
a pessoa também tem que fazer arrependimentos do que ele fala, e a pessoa também tem que fazer arrependimento do que ele pensa, e a pessoa também tem que se arrepender, principalmente o Rambam fala Maimônides, e também assim sai na lei judaica, no código judeu chamado Shulchan Aruch. A gente tem que se preocupar mais ainda com o que a gente pensa errado, ideologia errado, formas de analisar o mundo de forma errada e características negativas dentro da gente. Isso é pior do que os próprios pecados. Por quê? Se você continuar sendo egoísta, mas só pedir desculpa da boca para fora por ter sido egoísta, você vai continuar sendo egoísta. Se você agora rouba, e agora você vai lá, pede desculpa, até chora, mas se você não entra no centro da coisa, na essência, conserta, você vai pedir desculpa, amanhã você está fazendo o quê? Roubando. Então, a questão não é somente o que você errou, é muito mais consertar dentro de você. É por isso que Hashem dá tanto tempo para a gente ser julgado, ao todo 51 dias. Desde o primeiro dia do mês de Elul até o 7º dia de Sukkot, são 51 dias de julgamento. Hashem está querendo dizer para a gente, olha cada coisa, olha cada detalhe. Por que você continua sendo egoísta? Por que você continua falando assim com a tua esposa, com o teu marido? Por que você continua? Não adianta só pedir desculpa, não adianta chorar num momento de emoção e depois não consertar. Pessoal, logo, Yom Kippur só perdoa se a pessoa também se arrepender de coração. Yom Kippur, esses dias de tshuva todos, só perdoam se a pessoa for até o próximo e resolver com ela o que tem que resolver. Não adianta sentar no sofá, ficar por 5 segundos sentindo alguma coisa boa e dizer, acabou, eu sou um homem santo, tá tudo bem, vou jogar videogame. Tá bom? Mas que jogar videogame é legal, a pessoa tem que realmente se aprofundar no trabalho espiritual dela. Tá certo? Galera, o melhor negócio possível que a gente pode fazer como judeu é a gente trabalhar nesses dias, porque o Rambam fala, o Maimônides diz uma frase que eu acho que vocês vão gostar muito. Pessoal, o Rambam diz, se a pessoa faz chuvá e se arrepende nesses dias aqui, 10 dias temíveis, não passa nem um segundo no relógio, ele já está perdoado, porque ele se arrependeu de verdade. Isso não acontece durante o ano. Durante o ano a gente tem que penar, às vezes receber sofrimentos do decreto do Rosh Hashanah passado. E às vezes a gente tem que perder dinheiro, Deus me livre de perder saúde, Deus me livre de perder até pessoas, Hazé Shalom. E no final das contas, a gente sofre, apodrece de tanto que a gente se fica fraco. E aí a gente vai lá e faz chuva. Pessoal, o ser humano inteligente, ele é makdim etamaká, como imatufá. Ele antecede o sofrimento, já trazendo a solução. Então, quem faz chuva nesses dias? Agora, depois dessa aula, você começa a bater papo com Hashem, conversar, rezar para Hashem, aproveita e recebe sobre esse arrependimento, tal, de coração. O que você está fazendo agora vai estar economizando muito tempo de sofrimento. Pessoal, se a gente olhar inclusive os sofrimentos que aconteceram durante a história, todos eles poderiam estar evitando com a tshuva. Óbvio que eu não estou aqui para ficar julgando, porque eu tenho tantos problemas para resolver, mas eu digo que realmente se eu, Elial, também tivesse feito tshuva com mais força, uma guerra em Israel não teria acontecido. Porque realmente Hashem coloca a vida e a morte nas nossas mãos, a bênção e a maldição nas nossas mãos, o sucesso e o insucesso nas nossas mãos, a saúde e a doença nas nossas mãos. Porque de acordo com as nossas ações, Hashem devolve. Então está tudo nas nossas mãos, não adianta reclamar. O dólar aumentou, o dólar abaixou, o ônibus aumentou, tudo isso entra na conta espiritual do que merece ou não merece. Se uma pessoa no Brasil consegue ter tanto mérito espiritual para não ter que pagar ônibus mais caro e ele anda de ônibus todo dia, Hashem não vai deixar aumentar o preço. Pessoal, não é um juiz que julga a gente, é o criador do mundo, é quem manda nesse mundo. É o The Boss, é o chefe do universo. Ele é quem manda em tudo. Ele é quem costura os atos, os pensamentos e as falas e faz acontecer o que ele quer.
Ele é quem modifica a natureza quando ele manda furacões, tsunamis e todas as bombas naturais que a gente vê e com a tecnologia do mundo inteiro a gente não consegue deter. É ele quem faz tudo. Então, se a gente entender isso e se lançar para essa vida mais espiritual, a gente só vai ter coisa boa. É tão forte isso, que quem usa tzitzit, todo judeu homem tem que usar tzitzit, uma obrigação e um mérito monstruoso. Quando ele usa tzitzit, se ele entra no cemitério, ele tem que imediatamente botar o tzitzit para dentro da calça. Qual o motivo que o homem tem que fazer isso? Porque a Kabbalah fala, isso virou uma lei judaica. A Kabbalah fala, quando você entra no cemitério, as almas que estão ali presentes, que estão presas, porque ainda não conseguiram se elevar, elas olham um judeu com tzitzit e falam, vai lei, oi vei, como eu pude ser tão burro, como eu pude ser tão ignorante, como eu pude ser tão imbecil de não ter aproveitado uma camisa que a Hashem mandou eu colocar, e com isso eu estarei cumprindo uma mitzvah da Torá a cada segundo no relógio. E eu simplesmente falei, dá calor, não quero pagar R$30 nisso, não estou afim. E aí a pessoa falece e fica anos, dezenas de anos, centenas de anos chorando, vendo uma pessoa com tzitzit e disse, por que eu não fiz? Por que eu não aproveitei? Para aproveitar e dizer que a lei judaica não é entrar de tzitzit, a lei judaica é quando o seu tzitzit esfrega, passa por cima de um túmulo. Essa é a lei de fato. Porém, como cerca em volta dessa proibição, a gente já guarda o tzitzit dentro da calça, porque a gente não quer passar nem pelo menor dos riscos de humilhar uma pessoa que já morreu. Me perguntaram lá no YouTube, quando eu dei uma olhada lá, o que acontece quando você fez uma coisa errada para quem já morreu? O pessoal, quando você fez alguma coisa errada para quem já morreu, você vai até o cemitério e pede desculpas. Como não é certo falar diretamente com o morto, então você vai até o túmulo, começa a rezar para Hashem e pedir desculpas para Hashem pelo que você fez errado para a pessoa. O ideal é você levar 10 homens judeus com você. Tá bom? Porque dessa forma, quando tem 10 homens judeus que rezam, a mulher não tem obrigação dessas rezas, por isso que eu falo 10 homens. Então a presença divina baixa lá na hora, com toda a força. Então o morto desculpa na hora. Quando você vai sozinho, você tem uma boa chance, mas não é o ideal. Agora, como é difícil a gente chegar e conseguir 10 homens judeus que são religiosos, que vão querer ir com você agora no cemitério, então pelo menos o que você faz? Vai lá sozinho, acende uma vela para a pessoa, pega uma tzedakah, uma moeda e coloca numa caixinha para depois que você vai dar para algum lugar, e dá essa moeda falando para Hashem, Hashem, eu dou essa moeda em elevação da alma da pessoa X que eu magoei enquanto em vida. E se é teu pai e a tua mãe, você tem que ficar pedindo desculpas 1000 vezes. E se é o teu rabino, você tem que pedir desculpa 1000 vezes. Porque a gente sabe que nessa época a gente aprende uma lei judaica. Se você pede desculpa de coração para uma pessoa uma vez e ela fala não aceito, mesmo que você pedir com todo o coração, o certo é ir depois com mais 3 pessoas. Não aceitou, depois o certo é ir de novo com mais 3 pessoas. Se até a terceira vez você indo com toda a humildade, coração e se rebaixando, a pessoa diz não estou nem aí, então a Torá fala que agora o pecado passa para a pessoa que não quer perdoar. Não só isso, como Hashem vai pensar 10 vezes antes de aceitar a reza dessa pessoa que não quer perdoar. Porque olho por olho, dente por dente, a pessoa não quer perdoar, porque não é meu problema, você que errou comigo, sai daqui. Então Hashem também vai dizer, você não errou comigo? Sai daqui. Por isso que a gente tem que agir como a gente quer que as pessoas ajam com a gente. Como o Hillel fala no Pirkei Avot, não faça algo para outra pessoa que você não gostaria que fizesse com você. É a ética e a moral básica do povo judeu. Então, pessoal, óbvio que tem coisas que são muito duras. E é óbvio que tem certos casos que são tão graves como estupro, assassinato, que na lei judaica tem que ser pensado 1000 vezes se a pessoa pode desculpar. Mas a maior parte dos casos do dia a dia não são esses, não são casos tão catastróficos. Normalmente são casos mais baixos, menores. Humilhou em público, por mais que é horrível, pode ser considerado como matar, por mais que não é igual a pessoa matar. A pessoa pegou um dinheiro emprestado e não me devolveu. São situações que irritam muito, causam sofrimento. Mas calma, você também errou.
Você também é ser humano. Quantas coisas você já tem na tua lista para pedir desculpa para Hashem? Agora, por que essa pessoa, quando vem pedir desculpa para você, você não aceita de jeito nenhum? Por que só para você as leis valem? Você não está sendo moral, você não está sendo ético. Por isso que a gente tem que agir com tanta importância nessa questão, pessoal. Pessoal, Baruch Hashem, 345 pessoas ao vivo. Baruch Hashem, isso aí dá um salão lotado. Agradeço a todo mundo que está ao vivo, pessoal. Galera, tem muita coisa para falar. Gostaria de, antes de entrar numa questão bem... um dos costumes mais poderosos dessa época, gostaria de aproveitar e falar aqui muito rápido da editora Sefer, aproveitar para você entrar, ainda mais nessa época maravilhosa, comprar livros de Torá, comprar artigos judaicos, manter mais espiritualizada a tua casa, a tua vida, os teus atos. Entra lá no site da Sefer, que está aqui embaixo nos comentários, tá bom? Entra lá no link, lá tem promoção, lançamento, lá manda para praticamente quase o mundo inteiro, preço bastante acessível, lá tem promoções maravilhosas, você abre uma conta lá com e-mail, você pode receber lá newsletter, você pode receber promoções pelo e-mail, é um negócio extremamente estruturado, tá certo? Desde que eu fiz Shuvá com 17 anos, eu bombardeio ali sempre que eu posso, né, e pude, algum livro para poder me alimentar de Torá e Mitzvot dentro de uma editora muito consagrada e muito organizada. Pessoal, Kaparot, costume de fazer expiação. Existe um costume chamado expiação, chamado Kaparot, que se faz entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que vocês vão, todo mundo que é judeu vai logo lembrar do que eu estou falando, que é o costume que se faz com a galinha. Vou falar o costume e vou explicar. Todo homem é um costume muito importante, que nesses dias ele pegue um galo, compre numa granja um galo, e ele pegue o galo vivo, e ele dá a volta na cabeça dele 3 vezes, e ele faz uma reza dizendo que isso está sendo como expiação, isso está indo no meu lugar, isso está me substituindo, essa galinha vai para a morte, porque depois vai ser abatida e vai ser feita aquela comida para uma família pobre, ou você mesmo comer dentro da sua casa, tá certo? Não vai ser desperdiçado, vai ser comido, como qualquer carne de galinha que todo mundo come, ou de frango, também essa vai ser comida, sem sofrimento algum, o abate é 100% correto, sem causar sofrimento à galinha. Pessoal, se tem alguém dos direitos humanos, fica tranquilo, tá bom? Não tem povo que se importa mais com os animais que o povo judeu. Qualquer sofrimento que você causou para o animal, o abate já não é mais correto, não pode comer o animal. Então o costume é isso, homem pega um galo, mulher pega uma galinha, envolve na cabeça dela 3 vezes. E a pessoa fala, isso aqui vem me substituir, isso aqui vem estar no meu lugar, isso aqui vem me espiar. Essa galinha vai para a morte e eu vou entrar para a vida boa e com paz. Isso é mais ou menos em português, tá? O texto. Aí você faz 3 vezes esse processo. Uma vez você envolve 3 vezes, aí depois você faz de novo, dando 3 vezes volta, depois você fala de novo esse texto, dando mais 3 voltas, ao todo vai dar 9 voltas. E aí você faz bastante intuito de que você sabe que é você que poderia estar precisando morrer pelos erros que você fez. Porém, Hashem é piedoso e ele aceita que vá num animal, e isso depois vai ser dado como caridade, e a caridade salva da morte, porque você vai estar sendo bondoso com alguém que não tem o que comer. No caso, você dá para um judeu. Por que eu dou para um judeu? Porque se o judeu não se ajudar, ninguém vai ajudar. Né? O maior preconceito que existe hoje em dia é que todo judeu é rico. Você tem aí mais de 50% de pessoas morando em Baixada Fluminense, em lugares simples, na favela, enfim, cada história que você escuta, que eu conheço bastante, mas judeu tem uma fama de rico. É uma pena, porque aí ninguém quer ajudar, todo mundo acha que você já tem. Então, se o judeu não se ajudar, quem vai ajudar? Está frito. Então, realmente, nessa hora da galinha, você dá para uma família que precisa ter o que comer, tá certo? E aí, você faz o costume. Com a galinha, é o melhor costume possível. Porém, tem também na lei judaica uma polêmica, porque está escrito que não tem costume de fazer em vários lugares, porque temos medo de agirmos como os idólatras, que usam na macumba, no candomblé, para alguma entidade, uma galinha preta, vela. Como você vai pegar uma galinha branca, que é justamente para separar de costumes que usam para macumba, então você não precisa ter esse medo. Fora isso, o Arizal, pela Kabbalah, fala que há necessidade em fazer dessa forma, porque isso é muito bom. Agora, pessoal,
Quantas mortes existem de acordo com o tribunal da Torá? Quando uma pessoa faz alguma coisa muito malévola. Existe 4. Existe enforcamento, existe espada, existe queimar, existe apedrejamento. Quando faz o abate na galinha, junta os 4 tipos de mortes que você pode sentir que você deveria estar no lugar. Quando a pessoa que faz o abate, chamado shohet, ele pega o pescocinho da galinha para ver o lugar onde vai fazer, ele afasta as penas, isso vale como se fosse enforcamento. Pessoal, o cara que faz o abate não enforca ninguém, não enforca a galinha, é como se fosse somente, é só metafórico. Então, quando ele segura o pescoço sem apertar, isso vale que a gente tem que imaginar que a gente deveria estar sendo enforcado. Quando ele corta, isso vale como se a gente tivesse sido merecendo morrer pela espada. Quando a galinha é jogada, já morta, numa área onde ela tem que ficar junto com as outras, isso vale como se fosse sendo jogado, vale como apedrejamento. E depois, quando ele é botada naquela máquina para arrancar a pena, e depois vai na água quente, vale como se ele estivesse sendo queimado. Então esse é o pensamento de humildade, depois é colocado na tzedakah, tá certo, pessoal? Espero que eu não esteja colocando polêmica ou parecendo que eu estou falando de alguma coisa cruel, porque realmente não é, tá certo? É um abate sem dor nenhuma, costume judaico e depois é dado de caridade. Tudo perfeitinho, tá bom? Galera, nessa época a gente quer aumentar, nessa semana, em algumas mitzvot que a gente faça durante essa semana, mesmo que a gente não continue fazendo-a no ano que vem, quer dizer, na continuação desse mesmo ano. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, eu não consigo todo dia rezar a reza da tarde, que chama Minha. Não consigo. Mas nesses dias eu vou me esforçar para rezar todo dia. Mesmo que no resto do ano eu não reze. Aí você pensa, peraí, Rabino, mas isso não é falsidade? Não é falsidade? Resposta, não. Se você está na frente de um juiz, você não vai se comportar mais? Você não está sendo falso. Você só está com temor do julgamento. Você só é uma pessoa que acredita que existe julgamento. Se você não vai conseguir manter aquilo o ano inteiro, isso não é porque você é falso, é porque talvez você não esteja ainda no nível de fazer tudo aquilo. Que fique claro, não é falsidade, é honesto. Então, se a pessoa quer aumentar em alguma mitzvah, ou em algumas durante essa semana, aumenta. Porque em mérito disso, Hashem vai estar te dando um ano maravilhoso em mérito disso, sabendo que você está sendo temeroso. A primeira mitzvah da Torá é conhecer Deus, que é saber Deus, em português, assim, ao pé da letra, saber Deus. Quando você faz um ato de humildade com Hashem, você está entendendo mais Deus, você está agindo, fazendo Deus acreditar que você confia nele. Você está mostrando que você acredita que existe o juiz e o juízo. Você mostra que você entende o processo magnífico que a gente colocou no mundo. E isso não tem preço. Por isso, tudo que você pode aumentar nessa época, aumente. As coisas que a gente mais aumenta é techuvá, que é arrependimento, tzedakah, que é caridade, e também a terceira, que é ta'anit, também que é o ato de jejum. A gente já teve um hoje. Quem está no Brasil vai estar terminando aí daqui 1h e pouco, ou 1h. Tá? Quando baixa 3 estrelas lá no céu do Brasil, acaba o jejum e tem o jejum de Yom Kippur. Então tem 2 jejuns nessa época. Estamos aumentando em jejum, estamos aumentando em arrependimento, falando com Deus, se arrependendo, consertando com cada pessoa que a gente fez de errado. E além disso também estamos aumentando em tzedakah, que é caridade. Nesse caso, pessoal, tzedakah para pobre principalmente. Nesse caso, principalmente para pobre. Para pessoas que não têm que comer. Para judeus que não têm como comprar uma halá no Shabat, não tem como comprar velas no Shabat. Para mitzvot também pode, que é chamado pessoa de pobre se ela não pode fazer mitzvot. Então realmente é aumentar nossa piedade, principalmente dentro do nosso povo, para a gente poder fazer a vontade de Hashem, a tal ponto que o Maimônides fala, é a maior bomba da aula. A maior bomba da aula você vai escutar agora. O Maimônides fala que se você vê um judeu que não tem piedade nenhuma, e se você vê que o judeu não faz bondade alguma, leva ele para o tribunal rabínico e vai estudar a árvore genealógica dele, porque ele certeza não é judeu. E a ideia aqui não é dizer que quem não é judeu não é piedoso, é dizer que pode ser de alguns dos povos que são povos que Hashem já disse que são problemáticos. Ou que tem a ver com Amalek, Deus me livre, ou com os 7 povos que estavam em Israel antes do povo judeu entrar, que eram idólatras. Tá certo? Não comparando com todos os não-judeus, de forma alguma. Mas, ou seja, não deve ser judeu. Porque o judeu ele é da semente de Avraham Avinu, do primeiro patriarca Abraão.
que é a maior bondade do universo, e aí você é semente dele e não age assim? Estranho. Talvez ele não seja judeu. Olha até que ponto vai o Maimônides. Ele não fala isso assim à toa. Ele fala isso de forma como lei judaica, como deve ser praticado a lei. Isso aí é impressionante. Galera, lembrando que o julgamento não terminou. O julgamento não é só em Rosh Hashanah. Nós estamos sendo julgados todo esse tempo. Isso, na verdade, é alívio, é mérito, porque tudo que você faz de mitzvah, acho que não está considerando. Qualquer esforcinho que você faz nessa época está valendo mundos inteiros. Pessoal, não estou sendo exagerado. Mundos inteiros. Se a pessoa que não tem filho vai conseguir agora ter filho. Se a pessoa é pobre, vai ter bom sustento. Se a pessoa não tem saúde, agora vai ter saúde. Mundos inteiros estão modificando com nossas rezas, com o nosso arrependimento, com o nosso coração agindo. Pessoal, lembrando outra coisa. A coisa mais forte do povo judeu é a Torá, as mitzvot e a nossa crença forte em Hashem. Você vê que a Inquisição não conseguiu arrancar isso. As cruzadas com os radicais muçulmanos não conseguiram tirar isso. O Império Otomano, Mamelucos, meu Deus do céu, Babilônia, Roma, Grécia, ninguém conseguiu arrancar. Porque existem coisas que não são palpáveis. Não tem como você arrancar. Tem coisas que elas são 1000 vezes mais do que palpável. Então você mata a pessoa e ela sorrindo diz, eu não vou fazer o que você quer, porque eu não vou acabar com a ética, minha moral. Eu não vou me ajoelhar por uma idolatria. Eu não vou me entregar de forma errada. Se é para morrer, por mais que os judeus sempre escolhem a vida, tá, pessoal? Mas se é para morrer, pelo menos de forma honrada. E não de forma me entregando, agindo de forma realmente promíscua e fazendo tudo de errado contra a Torá, porque o corpo é uma roupa que depois vai embora. A alma é para sempre. Pessoal, lembrando de novo que o caminho da Torá é a vida. O que eu digo é que às vezes a pessoa fala, faz idolatria ou morre. A Torá fala, nesse caso você não pode fazer idolatria. Você pode até pular em cima do cara para tirar a arma dele. Mas se acaba morrendo, a pessoa acaba morrendo, só a roupa dele foi embora, que é o corpo. A alma dele vai ter eternidade por ter agido dessa forma. Que fique claro também. Pessoal, nenhum dinheiro do mundo consegue comprar o mérito que a gente pode atingir com esses dias. Nada. O que você pode agora conquistar é algo supremo, é algo absurdo. Então, pessoal, não vamos perder essa oportunidade de todos esses dias. Não deixe esses dias ir embora. Não deixe. Agarre eles com todas as suas forças. Antes de dormir, fala com Hashem. Quando acorda, fala com Hashem. Estuda mais Torá. Bota mais Sedaká. Divide o teu R$1 em várias moedas de 5, 10 centavos. Divide o teu shekel em várias moedas de 10 agorot aqui em Israel. Pega moedas pequenas, que aí é mais fácil, e dá. Toda hora que você lembrar, bota na Sedaká. Faça a tua parte, se esforce. Pessoal, vamos colocar realmente de forma em atitude, porque o judaísmo, pessoal, ele não é uma coisa que fica só na teoria, muito pelo contrário. O judaísmo perfeito é aquele que é colocado na prática hoje e sempre, galera. E a última coisa que eu quero falar antes da aula é um caso de parábola de um rei, que ele tinha 3 funcionários. 3 funcionários. Ele chegou e falou, olha, é o seguinte, estou vendo que vocês têm cara de bonzinho, quero que vocês trabalhem para mim lá no castelo. Aí o pessoal fala, beleza, maneiro. É o seguinte, eu vou dar uma garrafa de vinho para cada um. O pessoal, tá bom, mas vocês vão ficar a noite inteira no castelo. Tá bom, e vocês não podem tomar o vinho. Aí o pessoal, caramba, e é um vinho maravilhoso. Tá bom? Tchau. Aí os 3 funcionários ficam batendo papo, comendo nozes. Eles comem nozes, começam a dar vontade de beber. Come uma coisa, dá uma sede, só que é sede de água que passarinho não bebe. E aí dá vontade de tomar, imagina o vinho do rei, deve ser um negócio maravilhoso. E aí eles começam, nessa hora, eles começam a tomar o vinho. Tá bom, pessoal? E o que acontece? Nessa hora que eles começam a querer tomar o vinho, acontece o seguinte. Vem o primeiro e fala assim, poxa, deixa eu experimentar esse vinho rapidinho aqui. E aí um chega, cheira, toma um gole e fala, uau, que maravilha. E começa a entornar, e começa a descer o gargalo, e começa a beber muito até ficar bêbado. Vem o outro e fala, meu Deus, isso é demais. Mas eu não vou tomar porque o rei falou que não pode tomar. Acabou. Vem o terceiro e fala, deixa eu cheirar isso aqui, rapaz. Deixa eu ver do que se trata. Aí ele toma um golinho,
Fala, meu Deus do céu, que delícia. Fecha e fala, não vou tomar mais. No dia seguinte, o rei fica sabendo o que aconteceu com cada um dos três. Quem ele considera mais fiel? Pessoal, a maior parte das pessoas responde que é o cara que nem provou. Ele é o mais fiel. A Torá fala que nem sempre é assim. Muitas vezes, o mais fiel é aquele que provou do vinho e não voltou a tomar. Exatamente, a Torá fala que essa é a pessoa que errou durante a vida. Ele fez pecados, ele sentiu o gosto do errado, mas mesmo assim ele fechou a garrafa e disse, eu não volto mais a fazer. Esse é tzadik. Esse, a Torá fala que aonde ele se encontra espiritualmente, nem um justo grande se encontra no lugar dele. Ou seja, ele está com níveis maiores do que um justo grande da Torá. Olha que nível nós chegamos, pessoal. Galera, gostaria de falar para vocês que a nossa próxima aula vai ser sobre Yom Kippur. Pessoal, a maior das chances, o auge do julgamento. Nós vamos falar sobre Yom Kippur na quarta-feira. Tudo que se faz durante Yom Kippur, as rezas, como se arrepende da forma correta num dia especial diferente. Qual que é a diferença nesse ano que cai junto com o Shabat? Tá certo, pessoal? O que muda, o que não muda? A gente vai falar sobre coisas grandiosas para o dia mais importante do ano, chamado Yom Kippur, o dia do perdão. Pessoal, quero aproveitar e falar também do Rafael Laufer com PH, como está aqui também nas mensagens. Rafael Laufer, esse amigo meu de São Paulo, trabalha em toda a grande São Paulo, cacherizando casa, utensílio, levando seus utensílios para o mikve, fazendo tudo isso com orientação ortodoxa, de forma correta. Eu também apoio o trabalho dele, vejo que ele é uma pessoa muito séria, ele é uma pessoa realmente digna de ser confiável, e ele está fazendo esse trabalho na grande São Paulo. Então entra no Facebook dele, que está aqui o nome dele, você só clica, entra no Facebook, entra em contato com ele, pergunta como é que é a forma de trabalho, dias que ele pode, para ele ir até a tua casa, cacherizar tudo, te dar dicas como manter ortodoxo, questão da divisão, carne e leite. Começa a agir, vamos todo mundo agir, pessoal, não só vocês, eu também. Vamos todos nós começar a agir, fazer mais. A gente não quer menos, a gente só quer sempre mais. Tá aí o Rafael Laufer, aproveita esse trabalho magnífico dele. Pessoal, última coisa que eu gostaria de falar, estamos ainda com 300 pessoas ao vivo, Facebook e YouTube juntos, chegamos a 340, recorde completo. Gostaria de falar, pessoal, da ajuda ao link que você pode dar. Nós temos o link que está aqui no comentário fixado, só no Facebook, no YouTube eu vou ver como faz ainda para colocar para quem quiser. Nesse link você pode doar pelo cartão de crédito. Ou se você tiver aquele programa chamado PayPal, que é a transferência mais segura hoje em dia da internet. E o site do PayPal, ele também faz a transferência de qualquer cartão de crédito. Então, independente de qual cartão você tenha, é a segurança máxima que você tem. Você entra no link, bota o valor que você quer doar, negócio do cartão, aperta Enter. Vai entrar e eu vou entrar em contato com você se Deus quiser. Pessoal, se quiser e puder fazer mensalmente, melhor ainda, dessa forma você vai estar patrocinando, vai estar fortalecendo esse meu trabalho para sempre continuar e somente melhorar, porque a gente nunca quer menos, a gente sempre quer mais para poder fazer esse trabalho espiritual continuar, de mitzvot, de Torá para chegar e muita gente, o máximo possível. Se você não quer doar pelo cartão de crédito, você tem a possibilidade de falar comigo, tanto no YouTube, já bota uma mensagem, mas já coloca o teu e-mail, já deixa o teu e-mail lá. E se for pelo Facebook, bota aqui no comentário ou fala comigo por mensagem, falando, gostaria de ajudar. Aí eu mando para você a conta bancária do Bradesco, e aí se você quiser e também puder ajudar, colaborar e patrocinar esse trabalho mensalmente. Tá certo, pessoal? Dessa forma a gente vai estar fortalecendo muito esse estudo de Torá e fazendo chegar cada vez mais pessoas, principalmente em mais judeus. Tá certo, pessoal? É isso que eu tenho para falar para vocês, galera. A aula foi maravilhosa estar com vocês. Agora que acabar a aula, eu vou aproveitar para ler todos os comentários do Facebook, vou ler todos os comentários do YouTube. Como vocês já sabem, não dá para agora curtir todos os comentários, que eu levo bronca do Facebook. Ele diz, vocês não estão fazendo a coisa correta. É meio estranho e ridículo. Tinha que até tirar foto para mostrar para vocês. Mas o Facebook não é público, ele é privado e tem as regras e aceita quem quer, né? Senão não entra. Então a gente tem que aceitar as regras, pessoal. Gostaria de falar para vocês que aula que vem a gente vai mandar a bala na questão de Yom Kippur. Tá certo, pessoal? E eu desejo para vocês tudo de bom, que a Hashem nesses dias tão maravilhosos como esse, de oportunidades, a Hashem inscreva
excele todos nós no livro da vida, no livro dos justos, no livro da saúde, no livro do bom sustento, no livro dos filhos de Sadikim, no livro de uma família boa, no livro de um coração bom, em todos os livros bons. Que a Hashem escreva e cele a gente com tudo de bom, e que a Hashem só dê pra gente boas notícias, que a Hashem cure todas as pessoas que precisam de cura, junto com todos os doentes de Am Israel, e que a Hashem eleve a alma de todos os falecidos que foram escritos aqui, junto com todos os falecidos do povo judeu, e que a Hashem traga logo pra gente o Mashiach, que a Hashem dê pra gente motivos somente para comemorar e nunca para chorar, e que a Hashem dê pra gente emuná completa de que tudo vem de Hashem, tudo que a Hashem faz é pro bem, e sempre procurar entender o que a Hashem está querendo de você. Pessoal, até quarta-feira, muito bom estar com vocês, já vou ficar com saudade desses 2 dias, 3 dias que vão passar. Até lá, tá bom, pessoal? Kol Tuv Leitraot e até a próxima!